Nos próximos dias o carnaval está chegando, né? E ontem o assunto, a gente falou sobre as várias doenças infecto-contagiosas. Hoje, o nosso foco, então, são as doenças sexualmente transmissíveis, porque os dados são alarmantes, tá? O Ministério da Saúde acabou de lançar aí um boletim epidemiológico só sobre HIV/AIDS e apontou esse estudo que em 10 anos o aumento é de 700%, 700%. Nos mais jovens, entre 15 e 24 anos. Então, convidei, está aqui o médico urologista, doutor Rafael, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Ontem, doutor Rafael, a gente falou um pouco assim sobre viroses, bactérias, fungos, doenças infecto-contagiosas. Mas nesse caso das doenças sexualmente transmissíveis, e diante desse número, não é só carnaval, mas o dia que a gente tem que pensar, não é verdade? Boa tarde. Olá, boa tarde. Realmente, nessa época do carnaval, tem uma euforia por parte dos brasileiros, é uma festa muito comum, em que as pessoas acabam saindo para se divertir e acabam extrapolando. E é aí que está o grande problema, né? Como você mesmo falou, os dados sobre o crescimento do HIV/AIDS no nosso país, na população mais jovem, está muito alto. Doutor, mas é tanta informação, como é que a gente pode chegar a uma conclusão disso, então? O grande problema que nós vemos nos estudos em que são demonstrados é que a maior parte dos jovens sabem sobre a importância do uso da camisinha na prevenção das relações sexuais para adquirirem doenças sexualmente transmissíveis. O grande problema é que apenas 61% deles, na primeira relação, utilizam esse tipo de método. Então, a informação, ela está aí. Todo mundo tem acesso. Hoje em dia não dá para dizer que nós não temos acesso à informação, né? Com os celulares, com você podendo acessar imediatamente os dados, então ela está exposta. O que acontece é uma recusa por parte dessas pessoas para fazerem o uso correto de métodos tanto contraceptivos como para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, que é aí que está o grande problema. As pessoas se preocupam muito em não engravidar. Mas se eu teve uma relação e estourou a camisinha, ou deu errado, e aí como é que vai ser? Só que elas esquecem do principal, que é a transmissão das doenças. E, como todos sabem, a doença não escolhe cor, não escolhe sexo. E hoje não esbanja mais, né? Quando a AIDS surgiu, o HIV surgiu, a gente tinha aquela imagem, né? Aquela figura, filmes mostravam, enfim, da pessoa magra, manchas na pele. Hoje não, a pessoa leva uma vida normal por conta até de medicamentos que evoluíram, tratamento que evoluiu. Então, isso também, talvez, passa aquela segurança de olhar para aquele parceiro, para aquela parceira e achar que não tem nada. Sem dúvida nenhuma, as pessoas acabam se enganando muito na aparência. Esse é um grande problema. Elas olham, veem, ele é bonitinho, ou veem ela, ela é bonitinha, está toda arrumadinha. E, assim, doença não escolhe classe social, não escolhe nada disso. Então, se você não se proteger, você tem o risco de adquirir essas doenças. Além da AIDS, a gente também fala de outras, muitas doenças. Sem dúvida. Uma doença que tem crescido muito nos últimos anos é a sífilis. A sífilis está tendo um crescimento, assim, gigantesco. Associado com a sífilis, outras doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, a gonorreia, a clamídia, o HPV. O HPV, eu lembro aqui que o HPV é o principal agente causador do câncer de colo de útero na mulher. E o que acontece? Acontece que quando o homem tem o HPV, ele tem uma lesão no pênis. E o homem, quando tem algum problema no pênis, ele se assusta e vai procurar um médico. E o problema para a mulher é que a lesão é intravaginal. Então, ela não consegue ver essa lesão. Por isso, a importância do exame preventivo. E as meninas têm a vacina, né? Vale até esse alerta hoje. A rede SUS tem a vacina. Com certeza. Nós temos aí a vacina que é indicada principalmente para os adolescentes que ainda não tiveram contato, não tiveram relações sexuais. E isso é muito importante, né? E como eu estava dizendo a respeito das outras doenças, hepatite B, hepatite C, que são doenças que, quando essa pessoa adquire, são bem mais graves do que doenças mais simples, às vezes como uma gonorreia. Não, e deve ser um choque, né? A pessoa entender e saber que por conta de uma não atitude, uma não consciência, né, naquele momento, e aí no sem limite, digamos assim, acabar numa situação dessa, porque pode levar à morte, é um tratamento que muitas vezes pode ser bem chatinho de fazer. Sim, não, eu lembro aqui que os tratamentos para esse tipo de doença são tratamentos muito longos.
com o uso de medicação, tem pacientes que têm uma boa resposta, mas tem pacientes que têm uma má resposta e que acabam morrendo devido a essas doenças. Então, a importância da prevenção ela é enorme. O que está faltando é realmente conscientização e a atitude do uso da camisinha, por exemplo, na hora da relação sexual. Isso vale também para a terceira idade? Porque também cresceu muito nos últimos anos, né? O índice de doenças sexualmente transmissíveis. Sem dúvida. O incremento das medicações na indústria farmacêutica fez com que o homem mais velho consiga ter uma boa ereção, né? E com isso, às vezes, esse homem está pensando, eu não vai ter mais problema, eu estou quase indo embora, né? Não tem mais nada, vamos lá. E acabam fazendo relações desprotegidas. E o índice de doenças sexualmente transmissíveis tem aumentado realmente nessa faixa etária. O que me chama a atenção também, doutor, é a gente vê, às vezes, relatos entre jovens e adolescentes, voltando a falar dessa faixa etária, do número de beijos. E a gente está falando de carnaval, está vindo o carnaval aí e tal. O beijo, ele também pode transmitir algum tipo de doença? Isso é uma coisa muito importante, né? A princípio, doenças como HIV, hepatite B, hepatite C, têm um risco baixo de ser transmitido pelo beijo, tá? O principal contágio é via sanguínea. Mas nós não podemos esquecer que tem outras doenças, por exemplo, como o herpes. O herpes labial é uma doença que é transmitida por um vírus e que daí sim tem um risco maior. Então, tem que tomar cuidado. Não dá para sair aí beijando... Distribuindo beijos. Na verdade, então, aquele recado final, assim, para a gente conseguir encerrar, pode chamar de careta, do que for, independente da idade quem assiste agora, mas ter a sua segurança, porque é a sua vida que está em jogo. É isso aí. Sem dúvida nenhuma. As pessoas têm que entender que quando ela está fazendo alguma coisa, que ela tem uma atitude, é ela que vai se responsabilizar por isso. Não adianta os pais ficarem falando para os filhos, olha, tomem cuidado, se a pessoa não consegue entender aquilo e não consegue praticar aquilo. Afinal, se ela adquire uma doença, é ela quem vai ser responsável por se tratar. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela vinda aqui, viu, por esclarecimentos. Como eu disse, é um assunto que a gente está tendo, o carnaval aí chegando, mas eu acredito que é uma consciência, então, daqui para frente, diante do que as estatísticas vêm mostrando, né? Que cada um possa se cuidar realmente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o alerta é importante em todos os momentos da nossa vida e tem que se cuidar. Realmente tem que cuidar. Realmente. Obrigada, viu, doutor? Uma ótima tarde. Bom restinho de semana também.